E nesta obra mediúnica, da autoria de André Luiz, um espírito que, enquanto esteve na Terra, foi médico, e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, este querido irmão vai-nos relatar a sua chegada ao mundo espiritual. No capítulo 1, nós podemos acompanhar o seu despertar numa zona de sofrimento em que ele se viu surpreendido pela envolvência um pouco estranha, inusitada. Podemos perceber que ele sentia, continuava a sentir. Então, a morte do corpo físico não nos retira o sentimento, a sensação, nem o conhecimento. Percebemos também que ele faz uma retrospectiva do que foi a sua vida enquanto encarnado. E nessa retrospectiva, ele percebe que alguma coisa lhe chamavam, ou o chamavam, com que ele não concordava e não entendia. Então, este segundo capítulo, Clarencio é alguém que vem a seu socorro e que quem já leu o Nosso Lar sabe, mas que é alguém que determina uma mudança muito grande no estado, na situação de André Luiz no mundo espiritual. Suicida, suicida, criminoso, infame, gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então André Luiz é surpreendido com este ataque, com estas palavras que ele não entendia. De onde lhe vinham as vozes? Não conseguia identificar. E quando via por relance e em extrema falta de energia, mas mobilizando as energias que tinha, tentava atacar, logo lhe fugiam. Gargalhadas sarcásticas lhe feriam os ouvidos, naturalmente, porque, apesar da densidade do local, o espírito, e em espírito, somos sempre mais voláteis do que com o peso do nosso corpo. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenómenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Cresceram-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias, no fundo, de organizar as ideias. Então, o que é que aqui podemos perceber? Que as sensações físicas de fome e de sede continuam a ser sentidas. André Luiz está num plano muito próximo da crosta. E os fenómenos da vida física ali eram os comuns. No capítulo anterior também podemos perceber, e aqui também vamos acompanhar, André Luiz tinha consciência de que tinha passado, tinha desencarnado. André Luiz tinha a consciência de que
não estava mais do lado de cá. No entanto, é por isso que ele se espanta, não é? Cresce-lhe a barba, a roupa rompe-se e reparem no que ele diz. A circunstância mais dolorosa nem sequer era esta. Nem sequer o abandono a que ele se sentia votado. Não via ninguém conhecido, ninguém o procurava. Mas era este assédio incessante de forças perversas, atacando-o por todo o lado, irritando-o, aniquilando-lhe até a capacidade de organizar as ideias e de pensar corretamente e adequadamente. Portanto, imaginamo-nos como podemos imaginar-nos aqui, de facto, nós, o que será alguém, ou muitos alguéns de todos os lados, a perturbar-nos com o tipo de acusações que nós já vimos que eram feitas atrás. Aqui ainda mais acerbados, porque não está sequer já no corpo físico, e o nosso corpo ampara e limita muito as nossas sensações. Enquanto espírito, as sensações são muito aumentadas. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Então, aqui nós podemos perceber que aquela acusação, aquelas vozes vindas de todo o lado, naquele sítio ermo, arrepiante, quem viu o filme Nosso Lar pode perceber, claro, nós sabemos que há descrições, há desenhos da colónia, verdadeiramente, aquele não deixa de ser a imagem patenteada aqui ao longo desta obra, mas que foi recriada, claro. De qualquer modo, nós podemos perceber que é densa aquela atmosfera e aquelas vozes desnorteavam-no irremediavelmente. E, de facto, ele aceitava que dissessem que ele era infeliz, mas suicida. Ele tinha lutado pela vida. Como é que ele era suicida? Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contacto do termómetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Então, ele estava plenamente consciente de que tinha mudado de local de vivência. Tinha consciência de que tinha lutado para manter a vida. Por que é que lhe chamavam suicida? Ele recordava-se do seu duelo com a morte. Ele não queria partir de modo algum. Era jovem também, tinha uma esposa jovem, tinha os 3 filhos. Ele não aceitava, não compreendia aquela acusação de suicídio. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. E aqui temos as imagens do filme Nosso Lar. Porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte
conhecerá limites à resistência emocional. Então, ele, firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, ele a princípio ouvia, incomodavam aquelas vozes, irritavam-no, aniquilavam-lhe a capacidade de pensar, mas ele continuava firme e resoluto, porque ele sentia que podia sentir-se infeliz, mas não era suicida. Depois, esta fortaleza começou a abandoná-lo. E ele sentiu as lágrimas brotarem-lhe do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, assemelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. E aqui esta tomada de consciência de que, por maior que fosse a sua cultura intelectual, e ele era médico e era, na altura, e já percebemos que ele omite a sua identidade por amor, por respeito a quem ainda estava encarnado na altura. Estamos a falar de 1943, 44 a publicação. Então, por maior que fosse a sua cultura intelectual, ele não podia agora alterar a realidade da vida. E os conhecimentos que ele sabia possuir, porque os nossos conhecimentos, a bagagem dos nossos conhecimentos, nunca a perdemos, para ele, perante aquele infinito, perante o caminho sem fim, perante aquela vastidão, eram pequenas bolhas de sabão levadas ao vento. E ele sentia-se como alguém que era levado por um tufão da verdade, pelo tufão da verdade. Mas nada mudava do que ele sabia, nada conseguia mudar esta realidade do seu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. E isto é algo que nós devemos perceber. Não mudamos porque mudamos de dimensão. Continuamos a ser nós mesmos com os sentimentos e a cultura, no fundo, os conhecimentos intelectuais que conseguimos adquirir durante a nossa experiência material. Ele pensava, terei enlouquecido, mas percebia que a sua consciência estava vigilante. Ele estava plenamente consciente. Ele era ele mesmo. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Ele sentia-se fraco, sentia-se enfraquecido. De qualquer modo, algo havia que não lhe permitia cair em total e completa exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes de água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer,
acentuava-se o desalento. De facto, nós podemos perceber como André Luiz consegue descrever-nos tão bem este local tão difícil de percorrer. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. E como que o seu espírito começava a equacionar que se ali estava, tudo devia ter uma autoria, tudo devia ter um autor. E repara como ele fala dele. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara, orgulhoso. Então, no auge do sofrimento, como tantas vezes nos acontece a nós, enquanto aqui encarnados, no auge do sofrimento, André Luiz percebe que, algures, deve haver um autor para a vida. E lembra-se vagamente da religião, da ideia de Deus. E confessa, então, que médico extremamente arraigado ao negativismo da espiritualidade, muito arraigado ao materialismo da sua época, ele confessa a falência do amor próprio, do orgulho. Muitas vezes, só no auge e no limite do sofrimento, nós nos lembramos de Deus. E nos lembramos quando fazemos essa viagem ao interior de nós mesmos, porque nós temos Deus em nós. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Porque nesta viagem, por aqueles meandros desoladores, André Luiz também estava fazendo a viagem ao interior de si mesmo. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Quanto tempo terá durado a rogativa de André Luiz? Quantas horas terá ele consagrado à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Quanto tempo? O tempo, com certeza, suficiente para que todo o campo à sua volta se clareasse. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Então, este limite
do sofrimento, este passar pelo reconhecimento, pelo remorso, pela humilhação, pelo desfazer do orgulho, pelo desfazer do amor próprio e tomar o elixir da esperança. Com esta forma tão bela de se referir a Deus, o autor da natureza. Supremo autor da natureza. Clarencio. Reparem, Clarencio tem a ver com claridade, não é? Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Então, em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda a inadiável obrigação: vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. E chegamos ao fim do 2º capítulo. E só para fazer um breve resumo, o que percebemos aqui, mais evidentes, claro que cada um de nós tem a sua leitura, mas o que percebemos aqui de mais evidente é que numa região muito próxima ainda da Terra, e o umbral está aqui ligado a nós, alimentado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos difíceis, negativos, pesados. Ainda é muito denso o nosso perispírito, não é? E o espírito, no fundo, André Luiz, na situação de espírito, sentia todas as necessidades físicas, ainda, de quando estava encarnado. A fome, a sede, o cabelo que crescia, a barba, as roupas que se desfaziam. Portanto, ainda muitas sensações da materialidade, devido à densidade, quer do perispírito, quer daquele ambiente onde, do umbral, onde se movimentava. Depois depois a questão do suicídio, que eu não falo aqui muito dela, mas porque isso vai ser explorado mais à frente, a questão de ele não se entender como um suicida, porque ele lutou pela vida, ele não queria morrer, ele estava apegado à sua família e à sua vida. Como é que ele podia ser suicida, se ele lutou tanto para conservar a vida? Depois o efeito poderoso da prece. Mas primeiro a tomada de consciência, esse percorrer de tudo, de todos, no fundo, dos seus sentimentos, dos seus atos, o contacto com o seu âmago, com o seu interior, com o seu coração. As lágrimas provinham-lhe do profundo do seu coração. O perceber os seus enganos e o chegar nesta viagem ao seu interior a Deus, ao Supremo Autor da natureza. E a prece sentida, a prece modificando a sua vibração.
limpando os seus pensamentos, clareando todo o ambiente, permitindo-lhe ver para além daquilo que a vibração densa o impedia. O efeito da prece e a consciência que lhe dá Clarencio de que ele não estava desamparado. E nenhum de nós, em situação alguma, está desamparado. Então, no final deste capítulo, e mais uma vez, nós agradecemos a André Luís, ao seu amor, ao amor que lhe permitiu conseguir despir-se da sua vaidade terrena, do seu ser e colocar ao nosso serviço, à nossa elevação, ao nosso progresso, as palavras tão profundas que colocou em todos os livros que ele publicou, mandou para o mundo, para o nosso mundo físico. 13 obras, são 16 as obras de André Luís, mas são 13 ligadas a esta coleção, A Vida no Mundo Espiritual. E porque não estamos desamparados nunca, eu desejo de todo o meu coração que estas palavras comecem a fazer um sentido diferente em nós, nos vão preparando e que nós possamos agora, também nós, rogar a Jesus, rogar aos bons espíritos que venham até nós, envolver-nos no seu amor, tal como Clarencio chegou a André Luís naquele momento de acordar para a vida verdadeira.